Só em 2025 houve 86 mil denúncias de violência contra a mulher no Brasil. Você tem consciência da gravidade disso? Sim, e você tem consciência de quantos eram verdadeiros e falsos? Se uma agressão foi verdadeira, já não é muito? Como vocês podem notar, existe uma empatia coletiva, inclusive por parte dos homens, de terem empatia por mulheres que sofrem ou supostamente sofrem violência doméstica, mas não terem nenhuma empatia, seja pelo homem que também sofre violência doméstica, e existe. Nós podemos dar aqui vários exemplos de violências domésticas, desde aquela mulher ex ou atual que quebra o carro do homem, quebra a moto, enfim, destrói o patrimônio do homem, desde aquela que chega ao ato final mesmo de tirar a vida do homem. Temos exemplos famosos aí em que as pessoas romantizam. A mesma coisa se dá quando nós falamos de números. O homem, ele é jogado a um ser de, eu acredito que de 7ª classe, nem de 2ª classe é mais. Por quê? O brasileiro, o judiciário brasileiro e o legislador brasileiro, eles classificam atualmente as pessoas da seguinte forma: pessoas, animais e coisas. Então começa da seguinte forma: mulher em primeiro lugar, mulher em segundo lugar, mulher em terceiro lugar, em quarto lugar os animais, em quinto lugar as crianças, em sexto lugar os idosos, em sétimo lugar as pessoas com algum tipo de deficiência, e aí em oitavo lugar talvez os homens, se tiver em oitavo lugar. Se não tiver aí, de repente, coisas ou até mesmo a classe de insetos que vem antes dos homens. Os homens são seres praticamente assim jogados a escanteio, né, ao underground da sociedade. Homens não têm direitos, homens não têm toda essa empatia que se dá às mulheres, aos animais, às crianças, mas, em primeiro lugar, sempre a mulher. Tanto que nossos legisladores fazem mais leis de proteção para as mulheres do que para a proteção das crianças. Incrível isso. Isso é só ir no site do Senado que você vai verificar projetos de leis e projetos para as mulheres. Crianças, idosos, pessoas com deficiências que realmente precisam de uma atenção especial do Estado, essas também estão sendo deixadas de lado. O homem já foi esquecido, porque o Estado ele tem se preocupado demais em proteger, não só proteger, mas dar razão, dar status de lei para a palavra da mulher. E o Cabrini, com essa pergunta cínica dele, me parece que ele não fez vamos dizer assim, a correlação correta em relação aos números, à lógica e aos fatos. Eu, se estivesse no lugar do dado, eu perguntaria para o Cabrini: tá, Cabrini, ok, uma mulher que sofre violência doméstica, sim, é claro, importa, o Estado tem que agir, o Estado tem que proteger essa mulher. Mas e um homem que sofre violência doméstica, ou pior, como ele falou aí, o dado, a questão das falsas acusações. O homem que ele é falsamente acusado, e nós sabemos do estigma que é colocado sobre esse homem que é falsamente acusado. Esse homem não tem nenhum valor para você? Então, quando se fala de direito, o homem não tem direito. Quando se vai para a lógica, logicamente, o homem também não pode ser defendido como uma mulher, dizem eles. E aí, quando nós vamos para o número, os números que falam dos homens também não importam. Então, se uma mulher que sofre violência doméstica, ela importa, um homem que sofre uma falsa acusação, é claro que ele também importa. E se fosse você, Cabrini, o homem que sofre a falsa acusação, será que esse não iria importar? Não importa para você, porque você não é pai de alguém que sofreu uma falsa acusação. Você não é o cara que sofreu uma falsa acusação. Você não é, de repente, o amigo daquele sujeito que sofreu uma falsa acusação, e você vê o seu amigo sofrer e às vezes até mesmo perder a vida dentro de uma prisão ou ser linchado pelas ruas, na praça, como um animal. Nem um animal se faz isso. Imagine com um ser humano. Mas é assim que homens são tratados. E é dessa maneira que o Cabrini pensa, que grande parte da sociedade, e o judiciário também pensa, e o legislador principalmente, porque para eles, se uma mulher sofre violência doméstica, isso é muito importante. E não deixa de ser. Eu não estou dizendo que não é. Agora, se um homem sofre violência doméstica, se um homem, pior, né? Se ele sofre uma falsa acusação, não importa. Quando o homem sofre violência doméstica, então é que não importa mesmo.
Ninguém liga para isso, as pessoas acham engraçado, acham que é piada, enfim. E o pior de tudo é que isso parte dos próprios homens, como o Cabrini. Então, é lamentável que um sujeito tão inteligente quanto o Cabrini chegue a esse ponto de fazer essa afirmação esdrúxula e completamente sem lógica em uma seletividade entre os seres humanos que não deveria existir dentro do direito, já que a Constituição garante direitos, garantias e também deveres iguais para homens e mulheres. E aqui estamos falando de homens e mulheres, pessoas que têm capacidade intelectual, capacidade de pensar, enfim, são pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência que possa se dizer para trazer um tratamento diferenciado. Sexo, gênero não é base para trazer tratamento diferenciado, porque se um homem sofre uma falsa acusação, por trás desse homem há uma mulher, há uma esposa, uma filha, uma avó, uma irmã, uma amiga. Existem várias mulheres por trás desses homens que sofrem falsas acusações e que sofrem junto com ele e às vezes até perdem o seu ente querido, como sabemos aí diversas vezes que aconteceu por causa de falsas acusações. Então, Cabrini, essa sua colocação é ridícula. Fica aqui o meu protesto, talvez esse vídeo nunca chegue a você, enfim, mas fica aqui o meu protesto e espero que você chame pessoas que realmente vão conseguir lhe rebater juridicamente para colocar essa sua falácia abaixo, porque o dado levantou uma questão importante, porém, quando você deu a resposta, ele acabou não te respondendo como você mereceria. Mas, enfim, eis a nossa hipocrisia atual.